Seja muito bem-vindo ao Viva Rituale Podcast, o podcast do Rituale Spa, o maior spa médico do Brasil. Aqui nós acreditamos que saúde vem de um equilíbrio da nossa parte física, mental e espiritual. E hoje nós vamos falar de um assunto que está nas rodas de liderança, que está na boca dos colaboradores, que é a saúde mental e que muitas vezes está no silêncio de quem não pede ajuda. Burnout, ansiedade, exaustão, estresse não são só palavras, são sintomas de uma cultura que vem adoecendo as pessoas. E no mesmo tempo, nunca se falou tanto de bem-estar, autocuidado e um clima saudável. Para que a gente possa fazer essa conversa, quero convidar aqui nossos dois colegas, Ellen Márcia, né, psicóloga, especialista em terapia do esquema, hoje atuando diretamente como gestora de saúde e cultura organizacional aqui do Rituale, e o Eduardo Petricelli, que é psicoterapeuta pós-graduado em psicologia positiva e psicologia do trabalho, com especialização nos riscos psicossociais. Sejam muito bem-vindos, Ellen e Eduardo, tudo bem? E para que a gente possa começar essa nossa conversa. Por que falar de saúde mental nas empresas? Essa pergunta é central, extremamente importante. Eu acho que a empresa ela visa muito os números e é difícil a gente colocar na planilha, pelo menos quando a gente não tem a ferramenta ideal, esse viés que é tão importante. E é difícil também mensurar o quanto ele impacta nos resultados e nos problemas dentro de uma empresa. E talvez a gente esteja agora vivendo uma crise de saúde mental que não existia de maneira tão intensa há um tempo atrás. Então passa a ser um tema mais latente. Quando a gente olha isso com um olhar mais refinado, a gente percebe que sim, é preciso ser pauta de conversa dentro das empresas, por mais difícil que seja. Eu gosto de refletir que nós estamos falando de ser humano, né, e não de máquinas. E é interessante porque quando a gente tem esse raciocínio que parece tão óbvio, mas em se tratando de ambiente de trabalho, é um raciocínio interessante porque há, lideranças que querem produtividade, exigem essa produtividade, e como se o colaborador fosse máquina, só que máquina queda, né. Uhum. Então, e a gente vê isso, os números estão gritando, né, as estatísticas estão gritando, eh, desde a pandemia para cá, os números aumentaram exorbitantemente em relação à questão do burnout, da ansiedade, depressão, estresse. E então isso já está, com certeza, onerando tanto as empresas, quanto também o próprio governo, né, e atrapalhando a vida do indivíduo. Então é um assunto que precisa realmente estar em pauta. E legal falar sobre isso, né, do quanto isso está gerando problema, né, vamos abrir escancaradamente, né, quando a gente fala de, onerar, quando a gente fala dessa questão do afastamento, isso gera problema. Mas por que que é tão difícil, Ellen, falar de saúde mental dentro das empresas? Se esse é um problema que, de alguma maneira, todos estamos enfrentando de uma forma, por que que existe esse problema, esse tabu de falar disso? Porque é mais fácil a gente tratar isso como algo superficial e subjetivo, do que encarar de frente. Infelizmente, hoje, o adoecimento mental, sofre muito preconceito, né. Então, se a pessoa tem um problema de diabetes, se tem pressão alta, tudo isso é considerado normal, assim, né, e tal, tudo bem, vamos tratar, enfim. Mas quando a gente fala de saúde mental, existe preconceito, e as próprias pessoas também muitas vezes, têm medo do julgamento, de serem encaradas como fracas, né, como problemáticas. Então, tanto do lado do colaborador, né, em si,
com esse medo de ser taxado como fraco, ou como maluco, né. Ah, então ele tem problema psiquiátrico, nossa, ele toma remédio psiquiátrico, e quanto do outro lado também, porque é como se, por exemplo, tem uma parede que tem uma infiltração, as pessoas estão enxergando a umidade, mas, pô, quebrar a parede e ver o que está dentro, sabe, é complicado, acaba sendo, difícil e é melhor levar, vai a umidade mesmo e a coisa vai Até que estoura. até que estoura. Pois. E aí o prejuízo vem, o afastamento vem, né, Legais. problemas legais, a questão da produtividade em si também. Quando a gente olha para isso, e você teve uma fala no começo que é bem interessante, que tá tudo bem a gente fazer, esse postergar numa máquina, porque você troca uma peça. Tá tudo bem a gente ir deixando a parede lá com a infiltração, porque aí no momento específico a gente quebra e faz o trabalho. Existe um transtorno, existe um incômodo, mas em que momento, Eduardo, né, dentro da fala da Ellen, a gente percebe que conforme vai postergando, a gente entende que a saúde emocional deixou de ser algo importante para se tornar um luxo, mas hoje está voltando a ser um tema de sobrevivência, né. Então em que momento que a gente saiu de uma questão que sempre foi importante, mas muitas vezes negligenciada, a gente saiu de uma questão: "Ah, vamos empurrar com a barriga", e hoje se torna inclusive um problema de saúde pública. Eu trago dados. Após a pandemia, houve um escalonamento de afastamento por saúde mental, quase que descontrolável. E de 2023 para 2024, foi dobrado esse valor. Mais 68% o número de afastamentos por questões de saúde mental. Isso representa 470.000 afastamentos, mais do que isso. Quando a gente fala sobre um número que cresce de forma tão vertiginosa, quando a gente fala 68% de um ano para outro, a gente está vendo um carro em movimento que precisa ter o freio de mão puxado, porque ele carrega muito perigo nesse movimento. E mesmo que as empresas hoje tomem consciência da importância de tratar isso não como um luxo, não como, sobrou um valor aqui no orçamento para a gente investir em saúde mental, contratar uma palestra, uma teleconsulta. Quando as empresas perceberem que isso está diretamente relacionado à compliance, a planejamento estratégico, financeiro, comunicacional, reputacional, elas vão entender que elas vão precisar puxar o freio de mão, mas quando um carro está em alta velocidade e você puxa o freio de mão, ainda demora um pouquinho a esse carro conseguir ser freado de fato. Então, quando a gente repara que sim, os números apontam para a necessidade de olhar para os problemas de risco psicossociais de uma forma estratégica, a gente entende que hoje é questão de sobrevivência e para que a gente sobreviva, a gente precisa puxar esse freio de mão. E esse freio de mão vai demorar um pouquinho para resolver, mas quando resolver, quando o carro parar, aí a gente vai ter condições de olhar para isso com mais calma, mas é momento de tratar assim como sobrevivência, você falou muito bem. E tem um filósofo coreano, eu tô com a colinha aqui, Byung-Chul Han, acho que é assim que pronuncia. Ele diz: Exato. "Produzimos uma sociedade incapaz de dizer não, incapaz de parar, incapaz de relaxar, e incapaz de simplesmente descansar". Então, é algo que é geral e a gente realmente, né, ainda mais agora com WhatsApp, você sai do trabalho, mas leva o trabalho junto ali na tua mão, né, então a gente está a 100% ali à disposição pela rede social, enfim. Então, é algo que adoece mesmo, né, então, eu acho que é interessante a sociedade, como um todo, parar para pensar sobre isso, para que as coisas sejam cuidadas, e eu acho que isso beneficia tanto a empresa, quanto os colaboradores, quanto a sociedade como um todo. Então é uma discussão, e eu acho que essa movimentação legal, né, da norma NR1, da lei 14.831 de 2024, tudo isso, tem uma função muito, muito valiosa para o que a gente está vivendo hoje. Legal. A gente vai falar das leis, né, tanto dessa adequação nova, né, da NR01, quanto da lei 14.831 de 2024, porque realmente, né, tanto que essa frase que você citou é do livro
do Byung-Chul Han, que é a Sociedade do Cansaço, e que ele fala muito isso, né. Hoje, hã, ele cria ele não, nós criamos uma sociedade que de alguma maneira faz com que a gente esteja correndo atrás de algo que a gente não precisa, que não é essencial, e a gente está deixando as coisas essenciais. Qual que é o propósito de correr atrás do sucesso? Talvez seja ter o direito de descansar, talvez ter o direito de aproveitar a vida, e às vezes pelo sucesso a gente abre mão do que talvez seja o propósito final. Mas isso que você está falando, Eduardo, é extremamente interessante. Né, como a gente está envolvido nessa parte, né, de saúde emocional e tudo mais, eu gosto de acompanhar alguns influencers que fazem essa brincadeira, sátira, sarcasmo a alguns modelos, né. E aí tem uma pessoa na internet, eu acho que o nome dela é Jéssica, que ela faz uns vídeos e que mostra, né, uma gestora que chega pro time, né, trazendo essa ideia do tipo: "Olha, são 6 horas e você já tá saindo, você não vai ficar mais?" Aí ela brinca: "Não, mas meu horário é 6 horas." Ela falou: "Não, mas se você quiser crescer na empresa, você tem que entregar mais." Ela: "Mas eu não quero crescer." Isso é estranho, né? Né, é estranho, porque Causa estranheza. até o Byung-Chul Han traz isso no livro dele, a gente foi moldado que para uma sociedade de alta performance, você tem que se doar mais, se entregar mais, e aí é uma brincadeira que eu carrego. Eu não vejo uma pessoa que tem uma entrega mediana ter um burnout. Eu não vejo uma pessoa que tá por uma sobrecarga, que tá produzindo pouco, pelo contrário, é quem realmente tá nessa alta performance que, muitas vezes tem um impacto. Quando você fala sobre alta performance, eu lembro de Fórmula 1. Até o carro tem um design e a tecnologia mais projetada para alta performance, ele precisa parar umas 2 vezes para trocar o pneu, para abastecer, dar uma pausa. Os engenheiros trabalham nos bastidores, cuidando daquele carro para que ele possa performar. E às vezes a gente busca essa alta performance esperando que a gente não precise ter o pit stop. A gente não precisa cuidar da saúde emocional para performar. E aí, uma hora ou outra, o pneu estoura. Você trouxe uma coisa, que aí eu vou puxar uma outra pergunta. Você falou dos engenheiros, Sim. eles estão preparados para cuidar daquele carro, daquele motor para ter performance. Muitas vezes os nossos gestores dentro das empresas, eles estão preparados emocionalmente para também aprender a lidar com a emoção dos outros? Nem sempre, nem sempre, né. Há gestores que, eh, olham, eh, vamos usar a gente está usando bastante analogia e eu acho que isso é legal para até materializar o que a gente quer passar, né. Uma orquestra, ele tá ali como regente, mas se ele não respeita os tempos de pausa, né, a música não fica agradável. Então eu acho que há também líderes que estão vestindo o uniforme de general, né, eles estão ali para comandar e para obter um resultado da produtividade em si. Só que, eu acho que está na hora do líder tirar o uniforme de general para vestir uma roupa de jardineiro. Legal. Mas no sentido de cuidar, sabe? Não no sentido de diminuir a importância, muito pelo contrário, é no sentido de entender que o ambiente corporativo é um local de troca, né, que as pessoas estão ali e é importante que elas estejam ali não pelo dinheiro apenas, mas que elas estejam ali por um propósito mesmo, por um sentimento de pertencer àquela empresa, de ter o seu lugar ali, e isso acaba gerando mais produtividade, então uma coisa leva a outra, né. E vamos falar do real, do prático, tangibilizar isso. Em 2024 para 2025, os processos trabalhistas subiram 14,5% nesse tempo.
isso está impactando diretamente juridicamente. Então, sim, é importante cuidar, é importante ser jardineiro, mas entender que a erva daninha está plantada ali. Exatamente. O valor de uma ação, ela gira em média de R$ 368.000. Pode chegar em ações trabalhistas a 100 milhões. E É uma empresa que não tem o receio de sofrer um processo trabalhista com cifras tão altas. Então, sim, é importante cuidar e entender que isso é questão administrativa, isso é proteção jurídica e saúde mental hoje é lei. exato. E aqui entra, puxando o gancho aí que o Eduardo está dizendo, a questão da reputação, né. Eh, ele gosta bastante desse assunto e A gente está falando de compliance, né? Quando a gente tem antigamente a gente não tinha os bastidores da empresa tão expostos. As empresas elas tinham um controle da imagem que elas passavam. Então, investia muitos milhões para ter um produto de qualidade, investia os mesmos milhões para comunicar diretamente com o público-alvo de interesse e conseguia manter as práticas internas escondidas. O que aparecia sobre a marca era o que estava nas grandes mídias. Só que hoje, se você tem um colaborador que sofre qualquer tipo de assédio ou um ambiente muito tóxico, deixa isso exposto nas redes sociais, um post viraliza, as pessoas engajam naquele post. É como diz Warren Buffett, uma reputação que você construiu ao longo de 20 anos, ela é manchada em 5 minutos. Então, quando a gente está falando sobre saúde mental, as práticas elas precisam ter coerência com aquilo que é entregue. Então, a comunicação, o produto e as práticas internas hoje são um tripé que precisam estar muito bem equilibrados, porque isso é coerência. E a coerência é que transforma numa empresa com uma boa reputação. Inclusive, o próprio Marcos Trindade tem uma frase que eu acho muito importante. Reputação de uma empresa representa 60% do valor de uma marca. A gente está falando sobre 60% do valor de uma marca, a gente está falando do ativo mais importante que ela tem. E hoje, cuidar de saúde mental é proteger esse ativo, para que a gente não tenha que lidar com a crise no momento mais caro, que é quando ela está em curso. Não, para que a gente possa antecipar essa crise. inclusive eu trouxe um dado aqui interessante. É um estudo de 2023, feito por uma consultoria britânica, e eles avaliaram as 500 maiores empresas da bolsa de Nova York. Assim. E daí 31% do valor daquelas empresas estavam na reputação delas. E daí, das 10 do ranking, eh, mais de 50% estavam no valor da reputação. E a Apple, que lidera, né, esse ranking ali, quase 60% tá na reputação. E um dos ativos, além da reputação, é dos ativos não tangíveis, né, porque tem os ativos tangíveis, né, os imóveis, etcétera, a estrutura e aquilo que a gente não tem como medir, é intangível, é a reputação, mas tem também a questão da admiração dos funcionários, que é um outro ativo intangível e que tem, é óbvio, eu estou sendo redundante, mas, que precisa ser considerado nesse contexto aí que a gente está conversando, né, da própria norma também. Quando a gente fala, né, sobre esse momento atual e a gente entende, né, que é necessário, hoje se tornou lei, né, existem muitas dúvidas por conta do preconceito, por conta do receio, a gente entende que, impacta diretamente, né, na reputação da da empresa, mas o que que a empresa hoje pode fazer para cuidar, né? Eh, isso é até um mote que o Rituale carrega, né, que a gente diz que a gente busca inspirar uma melhor qualidade de vida para os nossos hóspedes, né. E aí tanto que aqui internamente, a Ellen que está sendo a nossa organizadora dessa parte, né, aqui no Rituale, ela traz essa questão que se a lei tá pedindo, né, uma posição, a gente traz um propósito para tudo isso. Me fala um pouquinho da lei e como que as empresas podem começar a cuidar dessa questão da saúde emocional dentro da
das empresas? A gente tem que começar sempre pelo começo, né? Então, primeiramente, o objetivo é descobrir aonde está o problema, qual é o risco, e quantificar esse risco para saber como trabalhar. A lei, ela vem bem construída nesse sentido. O Ministério do Trabalho nos diz que temos 9 riscos a serem encontrados, diagnosticados. Esses 9 riscos precisam ser quantificados em probabilidade e severidade, ou seja, esse risco ele acontece de maneira recorrente ou é muito esporádico? Qual é a severidade desse risco? Tendo essa quantificação, a gente precisa saber aonde está. Então, todo esse diagnóstico precisa ser feito dentro de cada setor, para que a gente saiba aonde tem que ser atuado. Então, digamos que é um problema ali na recepção. Bom, então não tem motivo de eu para fazer o mesmo treinamento para a equipe de jardinagem, por exemplo. Tendo essa metrificação, esses números quantificados, a gente consegue montar um planejamento onde as ações de saúde mental trazem um resultado palpável. E precisa ser palpável porque a lei também exige que o monitoramento seja contínuo. Então não adianta eu contratar o diagnóstico, fazer os trabalhos ali e entender que eu estou de acordo com a lei. Não. A lei exige que, de fato, a cultura seja transformada através de processos contínuos. Para isso acontecer, é preciso que haja um monitoramento. As fiscalizações começam a partir do ano que vem, tá? Mas a lei já está em vigor, então é importante que as empresas entendam que elas não estão se antecipando. Na verdade, elas estão entrando em conformidade para quando entrar. Já estão atrasadas. De alguma forma, sim. E a partir do momento que essa fiscalização acontecer, já é importante que os dados estejam ali quantificados no PGE, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, onde a gente consegue materializar todas essas propostas, tá? Isso aí, exatamente. E nós precisamos, entender que o ambiente de trabalho é que precisa ser tratado. Num primeiro momento, claro, tá. Por quê? Porque quando a gente fala em saúde mental, é algo muito subjetivo, né. Então, para a grande maioria, das empresas, segundo a pesquisa que nós fizemos, de forma informal, o que que se vê hoje? As empresas, fazem ali até o diagnóstico atendendo à norma, né. No entanto, quando se fala em melhorias para se mitigar esses riscos, estão se contratando empresas de benefícios de teleconsultas, né, com psicólogos, psiquiatras e tal. Isso é interessante? É interessante. Só que acaba não tratando o ambiente, trata o indivíduo. Uhum. Ali, para o ambiente, isso acaba sendo uma medida paliativa, é um placebo, como o Marcos Trindade, né, falou conosco em reunião, e eu achei interessante a forma como ele colocou. É necessário, sim, que o colaborador tenha acesso, né, a psicólogos, para que encaminhamentos, inclusive, sejam feitos, né, de forma direcionada. Sim, isso é muito bom, mas não é suficiente, não é suficiente. Nós precisamos tratar o ambiente de trabalho, né, identificando, como o Eduardo falou, identificando os riscos, situando todos eles e indo ali de acordo com a necessidade. E é interessante que, assim, o Rituale, ele faz isso muito bem com os seus hóspedes, né. Até essa parte de diagnóstico, e depois eu acho que é interessante você falar sobre a parte clínica, que você atua mais, mas, falando de diagnóstico, é todas as quartas-feiras, é feita uma reunião de coordenadores, então coordenador de todos os setores se encontram, e eles ali avaliam os números. É um diagnóstico que é feito, né, do trabalho de cada setor, é avaliado, o NPS ali do Rituale é analisado, tudo muito de forma muito correta ali, metrificadamente, exemplar. Mas isso também precisa acontecer com os colaboradores, e é um outro movimento que o Rituale também está se adiantando, né. Aqui já o diagnóstico já está sendo feito dos riscos psicossociais, e de modo que, eh hoje nós temos índices maravilhosos de hóspedes que indicariam o spa, né, e nós queremos que também os nossos
colaboradores também deem um bom NPS, um bom lugar para se trabalhar, né. E então isso acontece aqui falando, né, de Rituale, é algo que a gente tem a alegria de dizer que é feito com primor, com capricho, essa filosofia, né, de equilíbrio entre corpo, mente e espírito, se configura, não só no produto entregue ao hóspede, mas também no trabalho que é construído com os colaboradores. Eu acho que isso está muito relacionado quando a gente fala de cultura, né. Quando a gente fala de uma cultura de uma empresa, é por motivos óbvios, não vou falar, mas num passado, atendendo algumas empresas, o slogan daquela empresa não condizia com o que era interno, né, o que acontecia, o que dentro das empresas. Sim. E uma das coisas que, principalmente na parte mais clínica ou na parte de implementação de treinamentos, a gente brinca, né, a missão, visão e os valores não é algo que tem que estar estampado só na parede. Isso. Isso precisa estar interno no colaborador. Mas estar interno no colaborador não é uma coisa forçada, ó, você tem que vestir a camisa da empresa. Não, é construir um fit cultural, né. E que eu entendo que dentro do que vocês estão falando é essa questão da cultura, essa questão do próprio ambiente, né. Eu sempre, em alguns treinamentos, eu levava isso para as empresas que eu atendia, que é o seguinte: "Ah, o ambiente não importa". Tá, você pega a laranja podre, coloca dentro do outro cesto com outras frutas, o que acontece? Ok. Estraga, né, apodrece as outras. Então, não que a gente tenha um colaborador que é a fruta podre, né, não é isso. Mas às vezes, um pequeno conflito, um diz que me diz, uma pressão exacerbada. Só que isso às vezes para as empresas olhar para isso é muito dolorido, É. né. É igual, vamos voltar na parede úmida, aí deu mofo, daí eu pego uma tinta verde e pinto. Exata. Tá, visualmente pode até esconder, mas a podridão permanece, então aquilo precisa ter tratado na raiz, né, Os tem que vidros vão identificar. continuar se estragando com essa umidade. Exato, né. E aí, como, né, esse trabalho começa a ser feito? De que maneira, né? Porque, legal, o diagnóstico a gente entende o que é necessário, dentro de cada setor, severidade, probabilidade, igual o Eduardo falou, mas quais são as ações que uma empresa, porque muitas vezes, é meio que o custo intangível, né, a questão da saúde, porque, É. igual você falou, quando começa a apodrecer os livros lá da parede mofada, eu começo a ter perda, Exato. né, aí eu vou, mas o quanto de saúde você é de cheirando aquele mofo, o quanto você já está tendo alergias, trazendo para esse contexto dentro de empresa, né, existe um custo silencioso da saúde emocional, porque você vai estragando o clima organizacional, você vai estragando muitas vezes até a produtividade, né. Então assim, de forma direta, o que que as empresas podem começar a fazer para cuidar da saúde emocional, já tendo os dados do diagnóstico? Por onde começar? É interessante, se você parar para pensar, cada R$ 1 gasto com saúde mental, dizem que o retorno chega a R$ 4, né, então o investimento ele se quadruplica. É importante entender que boa parte do termômetro do ambiente vem da liderança, querendo ou não. É ela que determina qual é a cultura, quais são as práticas, as ações. Ela tem impacto diretamente nas relações, ela consegue perceber se alguém aqui nesse setor não está sendo produtivo e pode produzir um pouquinho mais ali. Então, normalmente, o que é feito a partir dos dados é encontrar uma maneira de capacitar a liderança para mediar esses conflitos, para tornar a comunicação mais aberta, para tornar as metas realistas e não adoecedoras. É importante entender que o objetivo da lei não é frear o líder, muito pelo contrário, é conseguir fazer com que ele separe aonde está o produtivo, o funcional, daquilo que está adoecendo a equipe e fazendo com que o crescimento não seja sustentável.
Então ele consegue espremer os números no primeiro momento, só que se a equipe está sendo levada ao extremo, a gente vai ver um carro de Fórmula 1 que está evitando parar no pit stop para trocar os pneus. É preciso. Então, o que eu acredito que seria um primeiro passo seria assim, diagnosticar aonde está o problema, onde está o risco. E a partir de então, conseguir, através de treinamentos e ações de saúde, capacitar essa liderança, capacitar os colaboradores para entenderem o que está acontecendo ali e o que lidar com aquilo. Então acaba que é um trabalho educacional. Educacional, muitas vezes preventivo, né, porque quando o risco é crítico, é necessário entrar com ações de intervenção mesmo, né. Hã, Vamos pegar, por exemplo, o caso um risco, né, de assédio moral e sexual. É um dos riscos que precisam ser, identificados, né. Então ali entram ações como canal de denúncias, é uma ação importante, né, a questão do próprio colaborador que, né, ou do líder que está ali assediando, aquele caso precisa ser tratado de forma administrativa. E além disso entram também ações de treinamentos, ações educativas, né, e por aí. Pegando o gancho no que você trouxe, Ellen, você como psicoterapeuta, eh, fala para mim, entendemos, existe isso, vamos implementar aqui. Mas é meio que cultural do brasileiro a gente só procurar cuidado quando a pessoa já está doente. Uhum. A gente buscar uma intervenção a partir de um problema. Como criar um processo preventivo? Porque dentro das orientações da lei, não é só a intervenção, mas sim dentro de um ambiente corporativo que não tenha uma severidade dentro de uns fatores psicossociais, né? E também não tem uma probabilidade, a gente precisa manter o ambiente daquela forma. Como que a gente cria essa prevenção para não ter o sofrimento psíquico dentro do ambiente corporativo? Quais são as ações que a gente precisa? E aí até colocando numa situação, funciona a prevenção? Também? Eu creio que sim, né, e se eu só para eu ver se eu entendi sua pergunta, tá. Foi feito um diagnóstico e existe um risco ali que ele não existe, ele não foi identificado. Então se ele não existe, ele não foi identificado, como se fazer um trabalho A preventivo? gente É vai isso? fazer um trabalho preventivo ou não? "Ah, não, já que não tem esse problema, nem vamos olhar para ele". Eu acho, assim, segundo a minha opinião pessoal e profissional. Aham. A gente deve valorizar então esse ponto, entende? Se esse risco não existe, se ele não foi identificado naquele ambiente, a forma preventiva é exatamente valorizar a não existência dele, né. E isso fortalece a cultura, né. E eu acho que isso abre o espaço para a gente, a partir de então, começar a olhar mais o indivíduo. Porque se o ambiente está bom, surge o espaço para ter a importância do que a gente acredita que pode ser paliativo num estado de saúde grave, mas deixa de ser paliativo quando a gravidade é menor. Então agora sim, agora faz sentido disponibilizar teleconsulta, um plano de saúde começa a ter, para a saúde mental, começa a ter mais sentido. Quando a gente está com um ambiente bom, a gente consegue ver que um programa de se associar a academias, aí começa porque aí o ambiente está ok, a gente vai monitorar para que ele continue, mas agora está na hora da gente começar a ver o indivíduo, para que ele esteja bem consigo mesmo. O ambiente está bom, o indivíduo também. Então eu acredito que cada situação exige um olhar e uma demanda diferente. Eu estou perguntando porque é o seguinte, se a gente fala que a questão da saúde mental dentro das empresas é uma questão silenciosa, que as pessoas têm todo esse preconceito e não Sim. fala, às vezes a gente faz um diagnóstico que pode ser real, como Uhum. pode ser às vezes, uma questão, né, do colaborador, e existe todo um cuidado para que a pessoa se sinta à vontade. Mas vamos dizer num cenário, não tem. Uhum. O empresário pode olhar e falar assim: "Ah, eu não tenho esse problema na minha empresa, eu não preciso disso, não preciso nem olhar e nem validar". Não, é necessário ação.
é necessário, justamente como a Ellen falou, ah, são necessárias ações para valorizar e continuar com aquele ambiente, Ser fortalecer. Então é necessário. cultura. Até para essa pessoa que acha que não tem, Aham. né, esse problema, é necessário essa ação. Não é porque eu não tenho uma doença hoje, seja crônica ou não, que eu tenho que deixar de fazer os meus exames, que eu tenho que deixar de fazer o exercício. Sim. Então, o monitoramento desses riscos psicossociais é como fazer o seu check-up da maneira como deve ser feito. E surge uma grande oportunidade. Uma empresa que já tem um clima organizacional ok, já não tem problemas de riscos psicossociais, essa empresa ela está gabaritada para estar de acordo com a nova lei 14.831 de 2024, que diz que o governo, em fiscalização, entendendo que o clima organizacional está excelente, essa empresa ela ganha o selo do governo federal de empresa promotora de saúde mental. Então a gente consegue ver que a lei, ela sim, ela trouxe o rigor da fiscalização, mas ela também trouxe uma oportunidade, um ideal a ser alcançado. Que empresa não quer ter um selo de empresa promotora de saúde? Isso impacta diretamente na reputação dela. E é importante salientar que essa certificação, né, de empresa promotora de saúde, é importante que ela seja um farol É, e não um enfeite para estante ou exato. para colocar no mural, né, para realmente nortear, eh, como um farol para que essa promoção da saúde seja, realmente algo concreto, E contínuo. cultural, É. contínuo. Porque hoje a empresa é promotora de saúde, se ela se sente satisfeita com aquilo, pode ser que na próxima fiscalização, além dos danos legais, né, ela pode perder o selo. Então a manutenção, o monitoramento contínuo dessa certificação é primordial. Tá, vamos lá. Uhum. Deixa eu pedir autorização. Karina, pode polêmica ou não pode? Karina é a nossa produtora. Ah, meu Pode ou não pode? Aliás, Vamos lá. depende da polêmica, eu concordo. Essa lei da certificação de empresas promotoras de saúde, 14.831, veio para construir uma consciência que saúde emocional é importante ou ela veio como resposta a um problema de saúde pública? Eu creio que ambos. Anos. Eu acredito que ambos. Há uma necessidade, é uma necessidade de saúde pública mesmo, como você colocou. O a gente puxando um pouquinho aqui, né, no período da pandemia, hã, pensou-se que agora em casa, trabalhando em casa, ó, tranquilo, e não tem que preocupar com trânsito e tal, mas não foi essa a realidade, né. A gente vê que as pessoas adoeceram ainda mais, medos de crises em todos os sentidos, sanitário, crise econômica, etcétera. E dali para cá a coisa foi só desandando, né. Então, é uma necessidade, é tanto que o burnout ele tá ali no CID-11, né, como um fenômeno ocupacional, e isso já, por si só, já dá ao colaborador direito, previdenciário, né. Então existe sim, é uma questão de saúde mental, de saúde Pública. pública, né, mas não deixa de ser também estratégico. É. Você concorda? Uhum. Eh, nós temos um lema, né, cuidar é É estratégia, é estratégico, porque você vai conseguir, por exemplo, se a minha empresa, ela tem a certificação de promotora de saúde mental, ela se torna uma empresa desejável e talentos, né, ainda mais da geração Z, que é essa geração que não trabalha só por dinheiro, ela quer trabalhar por propósito, por pertencimento, né. Então, ela, tendo essa certificação, tendo esse reconhecimento, essa reputação de uma empresa promotora de saúde mental, ela vai atrair talentos e vai reter esses talentos, então isso tudo é ganho, né. Então, quando eu digo que a certificação deve ser um farol, é nesse sentido também. Até na questão da retenção, porque a gente sabe que hoje, reter talentos, né, é uma questão bem valiosa aí para as empresas. Então eu creio que atende as 2 coisas. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim. Para alguns pode até parecer contraditório,
mas empresas que possuem programas de saúde maduros relatam um aumento de 25% na produtividade. Então, às vezes, aqueles colaboradores que estavam sendo apertados em excesso, em nível adoecedor, sofrem com absenteísmo, presenteísmo. Peraí, eu vou ficar aqui só enquanto eu não encontro uma outra oportunidade, porque esse clima não é para mim. Agora, se você cuida da saúde mental desses colaboradores, se você cria um bom clima organizacional, ele vai trabalhar por prazer até. A gente pode até pensar no ideal desse, quem sabe, não é? Realização pessoal. Só que isso só acontece se o clima organizacional for bem manejado. É interessante, porque assim, tem um estudo do Instituto Gallup que mostra exatamente isso. Quando você tem um clima saudável dentro da empresa, você aumenta o engajamento, né? Sabendo que hoje, de todos os colaboradores, uma pesquisa que foi feita ali, meados de 2017, que mostrava, né, que de algumas empresas foram avaliadas quase 30 empresas dentro aqui da América Latina como um todo, só 30% dos colaboradores era engajados, os outros 70% era desengajados. E desses 70% dos desengajados, a gente tinha aí, se eu não me engano, 10% que era altamente desengajados, que é o quê? É a pessoa que fica falando mal da empresa, que Detrator, né? fica, né, e fica colocando mal. E aí, o próprio Instituto Gallup fez alguns estudos que mostrou que quando a gente tem melhores amigos, quando a gente tem bons relacionamentos dentro da empresa, a gente aumenta a produtividade. Exato. E tem um dado que em diversos treinamentos eu trouxe quando a gente falava, né, sobre inteligência emocional, é que hoje as empresas preferem contratar uma pessoa que tenha Uhum. uma inteligência emocional, uma saúde emocional, do que às vezes um ótimo currículo e uma inteligência cognitiva. Exato. Porque, a gente ensina habilidades técnicas, mas a gente não ensina comportamento, a gente não ensina, principalmente, essas questões. Pensando nisso, tá, o que fala para aquele CEO ou para aquelas empresas que pensam assim: "Ah, essa questão de saúde mental é coisa de RH", né. Tem um podcast que viralizou, ficou extremamente famoso, com o CEO da CIMED, né, que ele fala que ele trouxe 6 diretores de RH do mercado e nenhum deu certo na CIMED. Aí ele vira e fala: "Não, mas calma aí, o problema não deve ser o mercado, porque se a gente trouxe 6 grandes diretores renomados e não funcionou, o problema não é o mercado, o problema é a gente". Exato. E ele falou que tudo aquilo que era olhado como um custo, ah, ó, precisa rever a questão do plano de saúde, custo. Ah, a gente precisa olhar para a questão de saúde emocional, custo. E eles entraram, né, tanto esse CEO junto com a irmã dele, e eles começaram a entender o quanto cuidar de pessoas tinha esse impacto, estratégico. Então, assim, vocês que estão diretamente, né, ligados nesse processo de levar essa questão da saúde emocional para dentro das empresas, o que você fala para um CEO que olha essa questão de saúde emocional e fala: "Ah, não, isso é coisa de RH"? Me permita repetir o dado, mas agora dando a fonte, tá bem? Quem vai falar isso não sou eu, é a Organização Mundial da Saúde em 2022. A cada R$ 1 gasto em saúde mental, você tem um retorno de R$ 4. Eu não sei se um CEO não vai gostar de saber que investindo R$ 1 ele vai quadruplicar esse valor. Então, a partir desse dado a gente simboliza que sim, investir em saúde mental é um investimento, não é coisa de RH. Não é custo, Não. é investimento, com toda certeza. Não tem muito o que falar. É simples. E assim, é preciso estar de olhos atentos para perceber isso. Puxando esse gancho, então, se, né, é necessário, como criar um novo mundo corporativo, olhando para um futuro, né, dentro dessa temática que vocês trouxeram, que cuidar faz parte da estratégia. Como criar? Como direcionar ações? Por onde começar? Né, porque já entendemos, para aplicação da lei, diagnóstico e implementação. Mas exemplo, isso vai ser uma intervenção.
a gente vai precisar fazer o processo de prevenção, como vocês mesmos falaram, porque se de alguma maneira sai daquele escopo, a pessoa vai perder tanto a certificação do governo, como vai a começar a apresentar alguns problemas, né. Eu entendo que o que vocês estão trazendo, que esse olhar da NR01, da lei 14.831, é como se fosse uma vacina. Uhum. Você vacinou, a pessoa vai ter todo aquele trabalho. Conforme você vai vacinando a população, ela deixa de estar doente. Mas se começa gerações atrás de gerações deixar de vacinar, essa doença volta, É verdade. né? Isso é uma questão propriamente de saúde pública. Isso a gente tem estudos que mostram isso. Então, assim, como começar a criar esse novo mundo onde os gestores, os líderes tenham essa mentalidade que cuidar é uma estratégia e que isso traz lucro e não é custo. As empresas, elas são muito eficientes no nosso sistema, eh, a traçar estratégias para aumentar o lucro. Ter consciência de que o lucro hoje ele está diretamente relacionado com manejo de saúde mental, é dizer que isso deve estar dentro de tudo o planejamento. Uhum. Buscar empresas que tenham um serviço especializado no manejo de saúde mental para trazer isso para dentro do planejamento. Talvez trazer o profissional de saúde mental para fazer parte do planejamento estratégico. E entender que a cultura ela é impactada através dos processos sendo feitos de maneira contínua. Se hoje eu tenho dificuldade de fazer um exercício, é fazendo esse exercício que com o tempo ele vai passar a fazer parte da minha vida, da minha rotina, da minha cultura e se torna automático. Então, é uma oportunidade de a gente ligar o alerta e falar assim: "Ei, saúde mental não é custo, é investimento". E a partir daí confiar na expertise daqueles que fazem as empresas crescerem, se manterem grandes, e também trazer para o time profissionais da saúde ou trazer para dentro da sua empresa outras empresas que estejam debruçadas nesse assunto, que tenham processos bem detalhados para fazer acontecer esse manejo de saúde mental. E aí os resultados positivos eles vêm. Então, o que a gente propõe? Primeiro, um diagnóstico, aonde vai setorizar o problema. Logo depois, a construção de um calendário com, atualizações anuais de contrato, aonde esse manejo, essa prevenção e principalmente esse monitoramento ocorre de forma mensal, com ações práticas e reais que não sejam placebo. É difícil de dizer o que vai ser feito no mês que vem, porque eu precisaria ter o diagnóstico, mas a partir do diagnóstico, as implementações sendo feitas de acordo com o diagnóstico e de forma contínua, os resultados vêm de forma natural. Existe um conceito grego chamado ataraxia, que tem a ver com equilíbrio, harmonia, né. E eu acho que esse seria um ideal, né. Esse conceito de ataraxia dentro do ambiente corporativo, é é um ideal, e a gente pergunta: "Mas isso é real?", né. Mas eu afirmo uma coisa, mesmo que não seja o total equilíbrio, sabe, essa coisa romantizada da saúde e tal, a gente precisa entender de forma prática que mesmo que a gente não chegue no paraíso, a gente precisa sair do inferno, entendeu? Sair do inferno mesmo do presenteísmo, do absenteísmo, do turnover, Exato. a questão também, de reter o talento, de ter produtividade, enfim, eu acho que isso tudo vai caminhar por esse caminho. Isso me lembra da nossa reunião de uma analogia muito interessante que diz isso. As empresas estão entrando numa caverna. Se virar à direita, elas vão conseguir ir para um lugar confortável, produtivo, sustentável. Se virar à esquerda, elas vão continuar ou talvez se afundar ainda mais nesse inferno. Hã. Agora, elas precisam do mapa para ter certeza para qual lado virar. Eu afirmei que é o lado direito e esquerdo, mas precisa do mapa para saber para onde vamos. Vou pegar esse gancho. Quando vocês falam desse mapa, e você tem uma fala, Ellen, que vai casar bastante isso que a gente já conversou, e aí eu quero que você fale um pouco. É cultural. Muitas vezes o brasileiro, né, eu inclusive já ouvi isso de pacientes: "Ah, eu não vou fazer exame porque vai que eu descubro que eu tenho uma doença", né. "Ah, eu não vou no médico porque vai que ele diga que eu tenho alguma coisa que eu preciso tratar",
fazer esse diagnóstico dentro das empresas é como se fosse abrir uma caixa de Pandora. É. Então, aí é que tá. Para o empregador, né, para o gestor, essa pode ser a sensação. Porque, gente, tá úmido, mas gente, não tem que ficar quebrando parede para ver vazamento. Não, gente, tá só vamos secar aqui, entendeu? Tá tudo bem. Então, Coloca um pano aqui embaixo da parede é, e vambora. vamos levando. Tá, tipo assim, tá funcionando. A gente tá alcançando metas. Então, tá indo. Mas, então, os riscos podem parecer mesmo uma caixa de Pandora. Porque vai mexer num monte de coisa. Espera aí, eita, e agora, né? Será que, por exemplo, um dos riscos, a questão de metas. Ai, será que agora eu não vou poder cobrar metas É. dos meus liderados, né? Como é que é isso? É uma caixa de Pandora, mas se o processo for feito da forma devida, na verdade, tanto o diagnóstico quanto o tratamento, né, que esse diagnóstico vai exigir, é um benefício, um ganho gigantesco. Eu costumo dizer que nosso trabalho, com a NR1 não é de fiscal, não. O nosso trabalho é de aliados, nós somos aliados Proteção. da empresa e dos colaboradores mesmo, levando essa proteção, levando a mais produtividade, levando o pertencimento, o propósito. Parece uma coisa muito idealista, né, mas é real, porque é concreto a partir da necessidade, da dor, porque isso é que é interessante, a gente vai trabalhar na dor Exato. daquela empresa. Qual que é o risco daquele setor? Então é ali que vai ser trabalhado. Os outros riscos, por exemplo, ruído em excesso. É fácil ser tangibilizado. Você coloca um medidor, deu em excesso, opa, preciso fazer alguma coisa. Eu vou colocar um protetor auricular no meu colaborador. O mesmo precisa ser feito para esse novo risco. Opa, onde é que está a dor dele? Qual é o problema? É ruído comunicacional? Então precisamos treinar a comunicação dessa liderança. É pressão e metas? Bom, então como a gente consegue traduzir essas metas para algo que não seja idealista e adoecedor, para algo que é funcional e traga resultado? Então talvez o que a gente está dizendo aqui é o protetor auricular daquele que está com vida em excesso. Muito bom. Vocês vão me dando abertura e eu vou ser polêmico. Mas muitas vezes, inclusive, né, eu já ouvi isso de algumas pessoas. Ah, mas o colaborador está trazendo o problema da ansiedade lá da casa dele, e aí eu vou ser obrigado a ter que lidar com isso? Então, vamos lá. Primeiro, não existe um trabalho sem estresse, sem um certo nível de pressão. É ideológico pensar que vai ser tudo zen, que não vai existir não, um certo nível de pressão é necessário. O que se mapeia é o que ultrapassa esse nível, que passa para o campo do adoecimento, certo? E então, mas qual foi a pergunta mesmo que Eu 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 falei assim, né, e tá muito dentro do que você respondeu. Ah, a pessoa tá trazendo de fora essa ansiedade para sim. dentro. Então, beleza. Agora, nós temos que ver essa questão do ambiente e o que é subjetivo, cabe ao colaborador tratar, certo? É por isso que, assim, hoje a grande maioria das empresas possui o benefício de teleconsultas, muitas vezes 2 consultas por mês já incluso no pacote para o colaborador. É muito. Aí é da responsabilidade dele tratar o que é individual. Sim. Né? E eu acho que é muito importante esse ponto que você trouxe, porque não vai haver uma transferência de responsabilidade, de forma alguma. O que é individual precisa ser tratado pelo indivíduo, né. E o que é de responsabilidade da empresa, que é o ambiente de trabalho, é de responsabilidade da empresa. Então cada um com a sua responsabilidade. Então vocês estão me dizendo que dentro dessa nova norma, né, a gente vai entender o ambiente da empresa
o que é a responsabilidade da empresa dentro dos 9 fatores, para entender aquele ambiente, Isso. né, dentro da analogia que o Eduardo falou, é o ruído do som, o ruído não é da música que ele escuta na casa dele, é o dentro do ambiente, então Exato. é como esse impacto, mas também vai ter a responsabilidade do colaborador de olhar essa questão, Sim. né, da vida pessoal, da vida, eh, íntima dele, para que Extrato ele de possa infância, trabalhar. né. Porque uma coisa que, né, no passado, provavelmente nossos pais viveram muito isso, né, os baby boomers. "Ah, você tem que separar a vida profissional de vida pessoal". Não, isso não existe mais, a gente sabe que nós somos um ser integral. A gente não vive a ruptura ainda, né? Exato, né, a gente é um ser integral, mas a gente entende que existe a responsabilidade da empresa em mitigar o que acontece dentro da empresa, mas existe também o lado da responsabilidade do colaborador, da pessoa física, vamos dizer assim, dela olhar para ela em relação às próprias questões, isso? Quer ver isso ficar muito claro? Quando a gente vai fiscalizar o risco de ruído, a gente mede o potencial auditivo do colaborador ou o ruído do ambiente? O ruído do ambiente. Então, se ele ouve música altíssima na casa dele que danifica a audição dele, isso não é uma responsabilidade da empresa, não é isso que está sendo procurado. E sim o que dentro do ambiente pode impactar Exa a saúde do colaborador. Legal vocês explicarem isso, porque é uma das questões que às vezes a gente vê, né, empresários questionando, Isso né, e então ter é um essa clareza ótimo. é fundamental. é. Legal, legal. Gente, ficaria horas aqui falando com vocês sobre Seria muito esse assunto, porque assim, hoje a gente sabe que nunca antes a gente teve tantas pessoas com ansiedade, eh, hoje o burnout inclusive, né, é uma patologia relacionada, né, a um transtorno laboral, né, inclusive na atualização do CID, no CID-11, o burnout já vem como uma patologia, né, ocupacional, laboral. Então, assim, é super importante a gente ter esses momentos de fala, de conversa. Então, assim, Ellen, olha para essa câmera, deixa uma mensagem para os nossos hóspedes, aquela pessoa que está assistindo o Viva Rituale Podcast, que quer entender um pouquinho mais de como entender essa questão da saúde emocional dentro do trabalho. O que que você pode deixar de mensagem para essa pessoa? Muitos dos nossos hóspedes aqui são, líderes de empresas, né, e talvez esteja falando para você. E o nosso convite, ele é simbólico. Vamos nos tornar jardineiros nesse Legal. nesse corporativo, cuidando, né, uns dos outros, para que produtividade, para que propósito, para que pertencimento, para que o próprio apoio ao equilíbrio emocional seja, né, fruto real desse trabalho. Então fica aqui esse convite simbólico pra gente. Eduardo, da mesma maneira, olha para aquela câmera Bora. e que mensagem você deixa para essas pessoas que talvez ainda acham que saúde emocional no ambiente de trabalho é bobeira, né, que não entendeu que está relacionado a faturamento, está relacionado ao aumento de produtividade, que está relacionado a um melhor engajamento do colaborador. Deixa uma mensagem para essas pessoas que querem entender ainda mais a importância de se olhar para a saúde emocional do colaborador. 86% dos brasileiros hoje sofrem com algum transtorno emocional relacionado ao trabalho. Nós somos o país mais ansioso do mundo. Esse debate, ele precisa estar no almoço dentro do trabalho, na reunião na administração da sua empresa. Precisa estar em casa com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa. Esse debate ele precisa ser vivo na nossa rotina para que aos poucos a gente consiga melhorar esses números, para que aos poucos a gente deixe de sentir na pele, no coração e no bolso os impactos da saúde mental negligenciada. Legal. Eduardo, Ellen, muito obrigado pela presença de vocês Eu que aqui. agradeço. Cara, foi algo que eu acho que é necessário se falar isso, independente de qual o teu posicionamento dentro de uma organização, né?
porque eu acredito que uma mudança de cultura começa por uma mudança de sociedade. Verdade. Eu lendo essa semana, eu vi um texto que fala da criação da arte na nossa sociedade. No começo, o ser humano ele trabalhava único e ele vivia única e exclusivamente para sobreviver, que era através da caça. Então ele só caçava, não tinha tempo para outras coisas. Aí com a modernização, ele entendeu que ele podia produzir a própria comida através da plantação, aí ele conseguiu escalar isso, e aí ele começou, né, a de alguma maneira pensar em outras coisas. Foi onde vieram os filósofos, a arte, mas parece que agora nesse mundo a gente vem fazendo o contrário, né. A gente tá cada vez mais produtivo, né, cada vez com mais possibilidades de ter tempo para olhar para nossa saúde emocional, que a gente entende que é a conexão emocional, que é a conexão, com relacionamentos, mas a gente está deixando disso e cada vez só pensando cada vez mais no trabalho, mais no trabalho, mais no trabalho. E perdendo um pouco nisso, né. Então essa nossa conversa aqui é sempre fundamental para que a gente possa levar essa conscientização para a sociedade. Então muito obrigado, Ellen, muito obrigado. por abrir esse espaço. A gente Eduardo, agradece. Foi uma honra. Com certeza. ótimo. E para você, se você percebeu que esse episódio do nosso Viva Rituale podcast tocou você de alguma maneira ou pode ajudar o seu gestor, o seu líder, tá? Compartilhe com ele, compartilhe com o teu RH, porque cuidar da saúde emocional no trabalho não é uma tendência, é uma urgência. E como eu falei no começo, né, frase da Ellen, que se a lei pede uma ação, a gente busca trazer um propósito. E aqui no Ritual a gente acredita que ambiente saudável começa com esse olhar consciente para a pessoa, dentro do ato de valorização do ser humano. Então, se fez sentido para você, compartilhe em todas as plataformas e acompanhe o Viva Rituale Podcast para o nosso próximo episódio. Até a nossa próxima conversa.